Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então retomar a nossa comissão. Como sabem, estamos cá desde as 2h30, com várias audições com a Comissão do Ambiente. E agora apenas a Comissão de Economia, Obras Públicas, Parlamento e Habitação. Na primeira audição, nesta comissão, ao Sr. Ministro das Infraestruturas, que cumprimento, mais uma vez, desde há bocado. E vamos então começar a audição. A audição, como sabem, vem na sequência da aprovação de 2 requerimentos na Comissão de Economia, apresentados pelo PCP, sobre os aumentos das tarifas das telecomunicações e CTT. São 2 requerimentos autónomos, mas faz-se uma audição única nestes 2 requerimentos e foi assim que ficou definido. O Sr. Ministro, nesta audição, tem até 10 minutos para uma audição inicial, tenho informação que assim fará, e, portanto, depois de seguida haverá uma audição com várias questões colocadas pelos parlamentares, com resposta imediata do Sr. Ministro, e depois uma segunda ronda e uma terceira ronda, logo veremos. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Assembleia da República aprovou, 4 de agosto de 2022, já agora que é o meu dia de anos, a Lei das Comunicações Eletrónicas, que veio a reforçar os mecanismos de proteção dos consumidores. Esta lei, que entrou em vigor há menos de 4 meses, é uma transposição, o mais fiel possível, do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas para o ordenamento jurídico nacional. A lei foi amplamente debatida por parte dos vários intervenientes no setor, tendo as várias opções para a densificação das suas normas sido devidamente ponderadas pelas senhoras e senhores deputados. Em linha com o estabelecido no Código Europeu, a Lei das Comunicações Eletrónicas define um período de fidelização máximo de 24 meses para os contratos celebrados entre consumidores e empresas que oferecem serviços de comunicações eletrónicas. Este prazo de 24 meses é o período de fidelização máximo, que foi adotado pela generalidade dos Estados-membros na transposição para os respectivos quadros legislativos nacionais. Uma das raras exceções é a Dinamarca, que definiu um prazo máximo de fidelização de 6 meses, mas a regra na União Europeia são os 24 meses. A Lei das Comunicações Eletrónicas reduziu também os encargos pela cessação antecipada dos contratos com período de fidelização por iniciativa do consumidor. Eliminou o pagamento de quaisquer encargos relacionados com o incumprimento do período de fidelização num conjunto de situações relacionadas com alterações relativas ao titular do contrato. São exemplos destas situações os casos de alteração do local de residência permanente, imigração, desemprego, baixa permanente ou temporária de duração superior a 60 dias. Estas regras contribuem para aumentar a mobilidade dos consumidores no mercado, nomeadamente quando, durante o período de fidelização, se encontram insatisfeitos com o serviço prestado. Como é sabido, os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas, nomeadamente a Mel, a NOS e a Vodafone, aumentaram os preços de serviços de comunicações eletrónicas em linha com a taxa de inflação no valor de 7,8%. Aumentos de preços de bens e serviços são uma realidade que, infelizmente, todos sentimos ao longo dos últimos meses de forma transversal na economia nacional, o que se traduz no aumento da taxa média de inflação. Deixem-me fazer um parênteses a propósito da evolução dos preços das telecomunicações. De acordo com os dados do Eurostat, entre 2015 e 2023, janeiro de 2023, os preços dos serviços de comunicações eletrónicas em Portugal evoluíram sensivelmente em linha com a média dos preços da União Europeia. Em Portugal aumentaram menos de 1%, na União Europeia reduziram-se menos de 1% neste período de mais de 7 anos. Durante este período, o índice harmonizado de preços no consumidor, isto é, o índice relativo à generalidade dos bens e serviços na economia, aumentou 15,4% em Portugal, ou seja, um aumento significativamente superior ao do setor das comunicações eletrónicas. No setor das comunicações eletrónicas, os aumentos de preços para 2023 foram justificados pelos operadores, com o aumento de custos em que incorrem, quer dos custos de energia, quer de custos de equipamentos necessários aos investimentos exigentes que estão a efetuar, designadamente no âmbito do 5G, entre outros custos de matérias-primas e de pessoal. Uma das questões que se coloca é se este aumento de preço dos serviços de comunicações eletrónicas em linha com a inflação é motivo para se alterar a Lei das Comunicações Eletrónicas e, em concreto, reduzindo o prazo máximo de fidelização, por exemplo, de 24 para 6 meses. Em primeiro lugar, não está provado que a redução da duração máxima do período de fidelização de 24 para 6 meses resulte necessariamente e a curto prazo numa redução de preços. A título indicativo, a Holanda, que tem prazo de fidelização de 24 meses, foi, segundo dados do Eurostat, o Estado-membro onde os preços das telecomunicações mais se reduziram entre 2015 e janeiro de 2023. Acresce naquele país, os encargos por rescisão antecipada do contrato correspondem à totalidade das mensalidades vincendas. Neste sentido, não parece existir necessariamente uma relação causa e efeito entre a redução da duração máxima do período de fidelização e a redução do preço de serviço. Em segundo lugar, os operadores anunciaram aumentos significativos de preços para o ano de 2023, não só em Portugal, mas na maior parte dos países da União Europeia.
Contudo, nenhum desses países, repito, nenhum desses países optou por proceder à alteração das regras das fidelizações nas respectivas legislações. Assim, e tendo em conta o curto período de aplicação da Lei das Comunicações Eletrónicas, menos de 4 meses, parece-nos prudente aguardar por uma análise detalhada e sustentada do impacto da lei no mercado, nas suas várias dimensões, tendo em conta também a evolução das condições das ofertas e identificar eventuais alterações que fundamentalmente se possam justificar. Dito isto, e a curto prazo, parece que é evidente que é necessária a manutenção, até mesmo o incremento da atuação do regulador, de forma circunstanciada e no âmbito das suas competências, nomeadamente no sancionamento de práticas abusivas, tenha identificado por parte dos operadores. Por exemplo, foram referidas em audições anteriores práticas de refidelizações sem consentimento do consumidor, o que é grave e não deve ocorrer, e a confirmar-se deve ser devidamente sancionada. Adicionalmente, a Lei das Comunicações Eletrónicas prevê um conjunto de obrigações que podem ser impostas a operadores com poder de mercado significativo, isto é, operadores dominantes, com o objetivo de promover a concorrência. A proteção do utilizador é garantida não apenas através das condições contratuais, como a regulação das fidelizações, mas também através da concorrência. Em relação a esta matéria, poderia ser importante a atualização de análise de mercados relevantes para que se verifique se é justificada a imposição de obrigações de acesso adicionais face às que atualmente vigoram. A imposição destas obrigações constitui um instrumento poderoso para a dinamização de entradas no mercado e para a diminuição dos custos de investimento dos operadores na expansão de redes existentes. Estas medidas de estímulo da concorrência seriam provavelmente mais eficientes para a redução dos preços das comunicações do que a mera redução do prazo de fidelização, já que o preço da oferta dos 3 maiores operadores aumentaram na mesma proporção, não havendo assim escolhas alternativas óbvias para a maioria dos consumidores. A partilha de redes, quer imposta, quer incentivada, constitui uma realidade no mercado das comunicações eletrónicas nacionais que deve ser sempre que possível explorada. Esta partilha de redes, que ocorre essencialmente ao nível das condutas e dos postos, mas também ao nível de outros elementos de rede, como os cabos de fibra óptica, as torres e as antenas, é benéfica desde que efetuada com respeito pelas regras de concorrência. É esta partilha um dos fatores que explica que Portugal esteja nos lugares cimeiros a nível da União Europeia em termos de cobertura de redes de capacidade muito elevada, o que é positivo para todos os consumidores e para o tecido empresarial nacional. Apenas uma nota, há mercados que, de facto, nós hoje estamos condicionados no modo de atuação por razões históricas e que decorrem do modo como esses mercados foram organizados. E dou como exemplo 2, o mercado da energia e o mercado das telecomunicações. O mercado da energia é um mercado bem organizado, com um monopólio público bem identificado, que são a rede de transporte e a rede de distribuição, e onde há apenas um operador para o transporte e, em cada zona da rede de distribuição, um monopólio único. E o que é que acontece nesse caso? O regulador fixa as tarifas de acesso às redes. E temos um unbundling no mercado, ou seja, operadores de redes de um lado e depois comercializadores e outros agentes de mercado que operam em mercado livre, mas as redes são reguladas. Podemos discutir se o mercado das telecomunicações devia ter seguido este desenho. Há quem diga, e eu, como venho do mercado da eletricidade, que um desenho alternativo permitiria custos mais baixos. É uma discussão um pouco irrelevante hoje. E porquê? Porque a partir do momento em que cada operador tem a sua rede e que nas próprias redes há concorrência, este modelo não pode ser seguido. Obviamente que há formas de garantir acesso a terceiros. O próprio mercado tem evoluído nessa direção, ou seja, temos hoje operadores que se estão a especializar em redes e estão a comprar redes e depois oferecem esse serviço a terceiros. Portanto, podemos até dizer que o mercado está, de alguma maneira, a evoluir por razões de mercado e de comportamento dos agentes económicos para esta divisão, mas ela de facto não foi imposta, não foi desenhada, e isso limita também a capacidade que o regulador tem, nomeadamente, como acontece no mercado de eletricidade ou de gás, onde o regulador fixa as tarifas e, portanto, num certo sentido, os operadores de rede têm os seus proveitos inteiramente regulados. Não é assim nas telecomunicações, essa opção foi tomada há muitos anos, e não é assim, e não se pode, por decreto, de repente, determinar que qualquer mercado que tenha redes deve funcionar mais como o mercado de eletricidade, porque essa não foi a opção tomada há muitos anos e não se pode, de repente, mudar todo o desenho do setor, até pela razão que cada operador tem a sua rede e, portanto, há várias redes a concorrer entre si e, portanto, a lógica de monopólio natural que existe na energia não existe nas telecomunicações. Sobre o outro tema, dos preços do serviço postal. Em relação ao serviço postal universal, a variação média anual de preços é de 6,58%.
Este aumento está de acordo com os princípios estabelecidos na Lei Postal e com os critérios de formação de preços estabelecidos no Convênio de Preços para o triênio 2023-2025, celebrado entre a ANACOM, o CTT e a Direção-Geral do Consumidor. Eles têm que ser vistos nesta perspectiva. Em primeiro lugar, segundo o INE, os serviços postais têm um peso muito reduzido no cabaz de compras das famílias portuguesas, representando, em média, 3 euros anuais, ou seja, 0,013% das despesas totais efetuadas num ano. Em segundo lugar, de acordo com os dados mais recentes do Grupo de Reguladores Europeus para os Serviços Postais, o preço do envio de uma carta normal até 20 gramas, que é o serviço de correspondências mais usado, encontrava-se em Portugal 25% abaixo da média dos preços da União Europeia e, no caso de uma carta prioritária, 39% abaixo da média europeia. Adicionalmente, como bem sabem as senhoras e senhores deputados, o Serviço Postal depara-se com desafios importantes, nomeadamente a redução sustentada do tráfego postal. Na última década, o tráfego postal reduziu cerca de 43%, o que coloca desafios muito importantes na rentabilização e eficiências das redes de atendimento e distribuição. E nos últimos 12 meses, terminados em junho de 2022, o tráfego do Serviço Postal Universal reduziu-se em 3,03%. O relevante a reter é o impacto da variação de tráfego na variação de preço praticado pelo CTT. Cerca de 45% da variação anual máxima dos preços de serviço postal universal é explicada por essa redução de tráfego, e não pelo aumento da inflação. Um último dado, apesar do aumento significativo do preço do serviço postal em Portugal, 30,5% entre 2015 e janeiro de 2023, este aumento foi inferior ao aumento médio de preços na União Europeia, que foi de 33%. Dito isto, entendemos que os desafios que o setor postal enfrenta apenas podem ser ultrapassados com a valorização da rede postal, que tem uma capilaridade única no país. Presente em todos os 308 municípios, composta por 569 lojas próprias e quase 1.800 postos de correio geridos por terceiros e comercializam produtos e serviços do CTT. É com estas redes, importantes para a coesão territorial e com a eficiência crescente na prestação de serviço postal, que esperamos ser prestado um serviço de qualidade pela concessionária a todos os cidadãos. Queria apenas deixar aqui uma nota, que já tinha referido, penso que noutra audição, é que nesta questão saudamos a mudança radical de estratégia da atual administração do CTT, porque a anterior administração do CTT olhava para esta rede como um custo e a atual administração olha para esta rede como um ativo que importa e com capacidade de valorização. Isso é positivo porque, como aqui referi, é a capilaridade do CTT e a sua multifuncionalidade que pode prestar vários serviços e albergar outras entidades e, portanto, criar ali um polo, não só do serviço postal, mas de um conjunto de outras matérias em que alguns territórios do país a existência desta rede e a disponibilização destas infraestruturas pode ser, de facto, uma mais-valia. E, de momento, é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro das Infraestruturas. Iniciamos agora a primeira ronda, então, tal como definido anteriormente. O Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra, porque é o autor do requerimento. O PCP é o autor do requerimento. Faz favor. 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, cumprimento o Sr. Ministro. O Sr. Ministro das Infraestruturas, na intervenção que acabou de fazer, apresentou, digamos assim, os fatores, as justificações que considera explicarem, digamos assim, os aumentos dos preços nas telecomunicações e nos correios. Falou aqui de uma evolução de preços que eu devo dizer diverge, não sei se o Sr. Ministro tem uma outra perspectiva que não a da ANACOM. A ANACOM tinha dado conta e apresentou a esta Assembleia dados muito relevantes sobre a evolução dos preços. Há uma coisa que o Sr. Ministro aqui fez, que foi apontar para valores profundamente diferentes daqueles que a ANACOM tinha apresentado. Já não é a primeira pessoa que faz isso. Ali o Sr. Deputado Chega também tinha feito isso e também a Apritel também tinha feito isso. Nós continuamos a acreditar que os valores apontados pela ANACOM relativamente à comparação da evolução dos preços são relevantes, são credíveis, dão conta que, por exemplo, na Alemanha, nos últimos 12 anos, os preços das telecomunicações baixaram 15%, e este ano a Deutsche Telekom decidiu não proceder a aumentos de preços.
Em França, nos últimos 12 anos, os preços das telecomunicações baixaram 23,6% nos últimos 12 anos e este ano operadores como a Orange decidiram limitar aumentos de preços a não mais que 2 euros. Itália baixou 16,5% em 12 anos, aumentos estes sendo limitados a 1,99€ ou até 50 cêntimos. A média da União Europeia foi de redução de 10% em 12 anos, Portugal teve um aumento médio de 8% nesse período. Média europeia baixou 10%. Portugal aumentou 8% nos últimos 12 anos. E agora as operadoras eram aumentos de 7,8% e as pessoas estão a ser confrontadas das faturas que recebem lá em casa com estes aumentos que o Sr. Ministro, de uma forma, eu diria, bastante neutral, reputou apenas como em linha com os níveis de inflação registada. Ora, o problema aqui é que estas empresas justificam este aumento com aumentos significativos nos preços de energia e matérias-primas, mas os seus custos de produção incluem, numa proporção muito significativa, despesas com salários e com subcontratação de prestadores de serviços que estão estagnadas há muitos anos, como nós apontamos. E o que isto aqui representa de preços, um aumento de salários que não acontece, mas o que acontece é o aumento dos lucros, não é? E ainda, curiosamente, estava para aparecer, não sei se já apareceu nestes últimos minutos, um conjunto de resultados financeiros para 2022, mas o que temos é os primeiros 3 trimestres de 2022, crescimentos de lucros de 7,6% para quase 700 milhões na Altice, 14,5% de receitas, aumentar, nós com um aumento de lucros de 7% para 128 milhões de euros, a Vodafone com um crescimento de receitas para 612 milhões, aumento de crescimento de 6,1%. Ora bem, a questão que nós colocamos aqui tem precisamente a ver com a resposta que o poder político dá a isto. Quer dizer, ficamos assim com essa perspectiva contemplativa de que, bom, não se pode agora de repente mudar o desenho do setor, isto é mesmo assim, os operadores têm as suas redes. Nós não tínhamos até agora no debate parlamentar, à exceção de algumas forças mais à direita, esta perspectiva mais justificativa. Penso que o próprio PSD não tinha ido tão longe e que também apontou críticas a estes aumentos dos preços. Da parte do Governo, há aqui uma perspectiva que merece a nossa preocupação e a nossa discordância, de uma certa lógica, como eu dizia, contemplativa. Isto é assim, a Lei das Comunicações Eletrónicas tem este período de fidelização de 24 meses. Verdade seja dita, o Sr. Ministro disse uma coisa que é inteiramente factual. A partir do momento em que os principais operadores aumentam todos da mesma maneira, sair de um para entrar no outro é sair de um aumento para ter um aumento igual. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que o oligopólio que nós temos no nosso país, com um mercado que praticamente de abstração e de teoria pode ficar bem no papel, mas que a tal concorrência que os senhores propagandeiam não se vê em lado nenhum. Relativamente aos Correios, não queria deixar de sublinhar que esta alteração à lei postal, que tem cerca de um ano e que passou a definir estes novos critérios para o aumento do preço, passou para 6,58%, só com a correção do valor que o CTT, por engano, depois lá reconheceram que tinham apontado que ia para 10% e não para quase 7%, mas a questão é para o próximo ano. Estes critérios apontam, isto é outra pergunta objetiva, estes critérios que estão em vigor na lei postal e no convênio que foi assinado para este triênio, aponta para novos e mais graves aumentos outra vez, porque, termino, Sr. Presidente, o regime de qualidade e de exigência, os padrões de qualidade e de incumprimento generalizado que a empresa, a gestão privada do CTT tem apontado, são claramente inaceitáveis e não referiu preços no correio normal, na carta até 20 gramas, quebras no volume de distribuição postal, mas não referiu a questão evidente da perequação tarifária, onde negócios com enorme potencial e receitas como as encomendas podem perfeitamente compensar aquilo que é o serviço público que tem que ser garantido. E essa capilaridade, afinal, está a traduzir-se num abandono dos territórios em que o CTT não aparece, o que aparecem são os tais prestadores de vários níveis, que não são os Correios nem nada que se pareça. Muito obrigado. Ficam claras as suas questões. Sr. Ministro, tem até 5 minutos para responder, faz favor. Muito obrigado. Sr. Deputado, eu pensei que o Sr. Deputado vinha aqui celebrar a riqueza de diferentes intervenções. Portanto, tem uma amostra constituída pelo Sr. Deputado Chega. Falou também de intervenções do PSD.
tem intervenções do PS, tem intervenções do Presidente da ANACOM e tem intervenções do Governo, sabe, a minha sugestão é verificar, o Sr. Deputado, quais são os números que estão corretos. O que o Sr. Deputado não pode fazer é dizer que, pelo simples facto de haver aqui apresentações com números diferentes de outras apresentações, elas são de alguma forma suspeitas. Portanto, o Sr. Deputado quer tirar a dúvida e o Sr. Deputado é um deputado trabalhador e que vai ver a informação, consulta a informação e depois diga de sua cabeça o que é que pensa. Em vez de estar aqui a segmentar grupos parlamentares, deputados e governo do lado e outras apresentações do outro, o Sr. Deputado faça a sua análise e depois diga qual é que está correta. Em vez de lançar suspeitas e insinuações para o ar, que foi o que o Sr. Deputado fez já agora. Nem é muito o seu hábito, mas foi o que fez. Portanto, sugiro que faça essa avaliação. Portanto, se há aqui algum número que eu referi que seja incorreto, manipulador ou do distorcedor da realidade, eu cá estarei na próxima audição para ver o que é que o Sr. Deputado diz. Mas vá ver os números e depois faça a acusação, não faça insinuações. Eu também não faço sobre si insinuações. Portanto, peço que não faça isso. Ó, Sr. Deputado, usou aqui termos como oligopólio. Nós temos uma entidade da concorrência que trata destas matérias. Curiosamente não se chama ANACOM. Chama-se Autoridade da Concorrência. A ANACOM, por uma razão, é que nós temos reguladores setoriais e reguladores transversais. O regulador transversal chama-se Autoridade da Concorrência. Os reguladores setoriais são financiados por taxas do setor que regulam. O regulador da Autoridade da Concorrência, por ser uma entidade transversal, é financiada pelos outros reguladores. Porquê? Porque há elementos específicos a determinados setores económicos e elementos comuns entre setores económicos. E, portanto, se o grande problema, porque e esta é uma análise com a qual o Presidente da ANACOM concorda. Eu não sabia era que o Sr. Deputado do PCP também concordava. Oligopólios, e há instrumentos para isso. E até temos exemplos recentes. E temos uma Autoridade da Concorrência bastante ativa, que é insuspeita de não ter lançado pesadas multas sobre setores onde essas sugestões que o Sr. Deputado disse que existiam foram severamente punidas e, portanto, sugiro que o Sr. Deputado do PCP faça uma queixa à Autoridade da Concorrência, porque se tem tanta certeza que há oligopólios e comportamentos deste género, então pode ter a certeza que a Autoridade da Concorrência agirá como tem agido sempre e com consequências. Estamos a falar de multas significativas. Agora, a única coisa que eu aqui disse foi, para além de falar de números que são verdadeiros e que correspondem à realidade, dizer que, ao contrário de uma sugestão recentemente feita pelo Presidente da ANACOM, o Governo não vê vantagens e não vê os efeitos sugeridos pelo Presidente da ANACOM dessa mudança legislativa. E apresentei fundamentos porque é que parece que não há esse nexo de causalidade, as pessoas têm direito a discordar. Portanto, a posição e as preferências do Presidente da ANACOM são conhecidas. A lei foi debatida amplamente por todos os deputados e votada, segundo penso, por uma ampla maioria. O Presidente da ANACOM não concorda inteiramente com a lei que foi aprovada. Bem, mas não vamos mudar uma lei 4 meses depois dela ter sido votada, só porque, a não ser que houvesse fundamento para o fazer. Só que o fundamento apresentado é que o alfa e o ômega dos preços em Portugal, da concorrência em Portugal, estão associadas ao prazo de fidelização, não parece estar assente, não parece ser correto, porque, em primeiro lugar, não é uma exceção em Portugal, ao contrário do que é repetidamente afirmado, não é. Isso também é facilmente comprovável, para o Sr. Deputado não fazer mais insinuações, vá ver o Sr. Deputado e depois diga. Portanto, ao contrário do que é dito muitas vezes, em que Portugal é apresentado como um outlier, em que parece só Portugal é que tem 24, que é uma excentricidade nacional, isso não é verdade. E por outro lado, olhando para países com e sem, vê-se que a evolução dos preços nos países, que não há de facto o nexo de causalidade que se pretende, e portanto, Sr. Deputado, não gostar, eu também não gosto que os preços subam 7,8% ou 8%. Mas não gosto, não é? Mas não é gritando nem dizendo coisas feias da realidade que se altera a realidade. Eu não tenho que explicar isto a um marxista. Porque se há coisa que estudaram e avaliaram bem são os mecanismos de transformação da realidade e não consta que seja com tiradas moralistas sobre a realidade.
percebo que quando deixamos de ter os instrumentos para transformar a realidade, se evolua para isso. Mas, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que se a intervenção política do PCP passa por lançar bocas para a realidade e dizer mal da realidade e entrar em moralismos vários, muito mal vai a intervenção política do PCP, Sr. Deputado. Muito obrigado. Presumo que tenha terminado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhor, cabe agora ao PSD colocar as questões. Tem até 7 minutos. Tenho informação que são o Sr. Deputado Jorge Mendes, o Sr. Deputado Hugo Carvalho também. O Sr. Deputado Jorge Mendes tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, caras e caros colegas. Sr. Ministro, que tutela, Ministro das Infraestruturas, que tutela o Serviço Postal Universal, quem viu o atual Ministro e compara os discursos, as intervenções do Ministro anterior, que há até bem pouco tempo que tutelou esta pasta, é como da noite para o dia, em relação ao concessionário, em relação ao CTT. Eu gostava de recordar que na 13ª legislatura, já vai lá há algum tempo, 2015, 2019, houve aqui um grande debate entre as esquerdas, arregimentadas em torno do Partido Socialista e o PSD. Uns que eram contra a privatização e outros que defendiam a privatização, porque ela decorre de um compromisso que está no memorando da Troika, mas também porque defendiam que a concessão deveria ir até ao fim, depois devidamente avaliada pela ANACOM, todo o período de concessão, e que em 2020 o Governo estivesse em funções, decidiria se renovava a concessão, um novo concurso público, ou se faria o resgate do capital, como defendiam alguns partidos da extrema-esquerda, inclusive alguns deputados do Partido Socialista. Relembro um grande debate que houve aqui com várias intervenções, nomeadamente do PSD, liderado por Paulo Rios, na altura, defendia que é preferível ter serviços prestados por privados, contratados, presentes e fiscalizados, do que serviços públicos ausentes e desmantelados, e outro, do Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, que era contra a privatização, porque disse que os senhores fizeram a privatização porque queriam, porque tinham uma agenda ideológica também para o CTT, mas que estavam atentos. O grupo parlamentar do Partido Socialista não mete a cabeça na areia, podem ter a certeza disso, vamos sempre proteger os cidadãos. Isso foi na 13ª legislatura. Na 14ª, nós tivemos aqui, durante 2 anos, iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, várias vezes, em vários debates no plenário e nas comissões, a acalentar algumas esperanças de reversão da privatização, inclusive o Sr. Ministro, o seu antecessor Pedro Nuno Santos, quase que ameaçou, num debate muito vivo que tivemos, de renacionalizar, assumir o controle público do CTT ainda em 2019. Bem, Sr. Ministro, passou-se 2019, chegámos a 2020, não houve lançamento do concurso público à nova concessão, houve uma prorrogação de prazo por mais um ano, como se recorda, não estava nessas funções, mas deve-se recordar, e no final de 2021, para surpresa de todos nós, tivemos um justo direto. Portanto, a nova período de concessão, para o justo direto é 2028, aos maus, aos que não cumpriam com a qualidade, que não respeitavam a densidade da rede, etc., ou seja, aos CTT. E a ANACOM, na altura, nem mui, nem tui, como costuma dizer. Chegados a este tempo, o PCP fez o requerimento que fez, já questionou o Sr. Ministro respondeu. Realmente o CTT tem que liderar uma operação no contexto de inflação, e como é óbvio, quer o CTT fosse público ou privado como é, tem o direito de ajustar o seu tarifário à inflação, pelo menos. O cálculo dos preços dos serviços a praticar está no anexo 1 do acordo de concessão e ele depende de 2 fatores. Um, do fator variação de tráfego e o outro, da inflação ajustada das despesas de transporte. O fator variação de tráfego corresponde a 60% do valor final da atualização de preços. Portanto, quer dizer que quanto mais tráfego, mais atualiza o preço. Eu creio que se houvesse economias de escala, que devia ser o contrário. E aqui pesa muito as encomendas. Se há uma redução da correspondência normal, as encomendas hoje têm um peso muito significativo. Mas, Sr. Ministro, a questão que eu queria colocar nesta matéria é se, na fixação do preço, não devíamos questionar também, e até que ponto tem condições de o fazer, a qualidade do serviço.
Eu sei que estamos sempre a remeter para a ANACOM, mas o novo contrato de concessão é muito omisso nessa matéria. E depois, em relação às condições de trabalho, vou terminar já, Sr. Presidente, em especial dos carteiros, que temos muitas críticas, sobretudo no interior do país, para a má qualidade do serviço, em especial das condições de trabalho dos carteiros. E como é que isso tudo podia ou não deveria se refletir nos preços. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Jorge Mendes. Sr. Deputado Carvalho, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, os meus cumprimentos e os meus cumprimentos também ao requerimento do PCP, que dá uma oportunidade, Sr. Ministro, de fazer uma coisa que temos feito muito neste setor, que é um setor regulado, mas em que tem sobrado mais para a política do que propriamente para a regulação. Aliás, a própria regulação, quando nós falamos de preços, nós ficámos aqui anos e anos, desde 2019, pelo menos eu assisto isto aqui dentro, naquelas discussões em que se aponta para um lado e ficamos na ponta do dedo, não é? Em que se aponta para o aumento de preços e depois ficamos todos na ponta do dedo a perguntar quem é que fez, que contas e como. E era uma coisa que eu até saúdo da sua intervenção, nós devíamos terminar, quer dizer, os números são os números, nós vemos e fundamentamos as nossas posições políticas nesses números e depois atuamos e regulamos. A regulação, nesse aspecto, também, bem, nós vimos o que é que se tem passado, quer dizer, é um regulador que diz, eu vou legislar, mas depois diz, bem, é melhor o Governo fazer. É um regulador que diz, vamos encavalitar leilões em cima de leilões, porque vêm novos entrantes e depois vamos a ver e os novos entrantes, afinal, são absorvidos pelos incumbentes. Em que, no fundo, as medidas têm acontecido, ou têm sido conquistas menos concretizadas, vou dizer assim, ou então são simplesmente, não são regulações, são recomendações, não é? São de recomendador, não são de regulador. E, portanto, daí também a importância de existir a autoridade da concorrência para todas as supostas cartelizações, combinações de preços e deixava desde já o repto ao Sr. Ministro pudesse dizer que diligências tem feito o Governo e tem tomado o Governo e que conhecimento tem também das diligências da ANACOM junto da ADC para que a denúncia após denúncia de suposta cartelização de preços, haja de facto atuação. E, portanto, ficando mais para a política e menos para a regulação, nós temos aqui várias hipóteses. Nós, na Assembleia da República, Vossa Excelência no Governo, e nós, na Assembleia da República, é desde logo de olhar para o trabalho que fizemos desde 2019 e dizer, fizemos suficiente ou não. E nós, de facto, melhorámos o regime de fidelizações. Nós fizemos várias propostas, algumas até pelo PSD, de, no fundo, aliviar o colete de forças que era a fidelização e isso teve sucesso. Devemos ir mais além, acho que não devemos ter medo de refletir sobre isso, nomeadamente no que são as refidelizações. Hoje estamos convencidos que as refidelizações podiam ter outro enquadramento legal. E também temos uma certeza, é que compreendemos perfeitamente quando as pessoas estão indignadas com o aumento de preços, porque uma fidelização diz, eu só tenho este fornecedor 2 anos e este fornecedor só me pratica este preço de 2 anos. E, portanto, isso era muito importante para nós percebermos o que é que podemos fazer aqui. O que é que o Governo pode fazer? Para concluir, Sr. Para concluir, Sr. Presidente, o que é que o Governo pode fazer? Era a pergunta que eu acho que valia a pena deixar ao Sr. Ministro, eventualmente eu depois continuo numa segunda ronda. É a medida do acesso que o Governo falhou, que é perguntar ao Sr. Ministro, em 10 segundos, o que é que está a planear fazer com o falhanço que foi a tarifa social de internet, que foi uma coisa desenhada pelo Partido Socialista para 800 mil pessoas, e tem lá 1000, e sabemos todos porquê, e eu acho que valia a pena perguntar-lhe isto, depois na segunda ronda continuei, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Sr. Ministro, tem até 7 minutos para responder às questões colocadas. Por favor. Muito obrigado. Quando o Sr. Deputado começou a sua intervenção, a dizer que diferença face ao anterior Ministro, foi o anterior Ministro que prorrogou o contrato, portanto, na realidade, o que está a dizer é que não há grande diferença entre o que eu aqui disse e o que o Sr. Ministro, o meu antecessor, disse nas últimas vezes que aqui esteve. Portanto, não percebi, de facto, o seu reparo. Se me pergunta se eu acho que privatizar o CTT foi uma boa ideia, eu digo-lhe que não, foi uma péssima ideia. Mas o facto de ter discordado de uma ação não significa automaticamente que ela depois deva ser revertida. Porque, obviamente, depois tem que se avaliar os custos da reversão. Ou seja, de facto, as ações têm consequências. E, neste sentido, ou seja, desfazer não anula o feito, não é? E, portanto, às vezes não é possível. O Sr. Deputado disse que havia não estava lá que os CTT tinham que ser privatizados.
O que estava já agora para clarificação, isto vale para a CTT, vale para todas as companhias. A obrigação que constava do memorando de entendimento da Troika era um valor de receita que se previa que fosse atingido através de X privatizações. Ora, só uma dessas privatizações quase cumpriu o valor previsto de receita. E, portanto, peço que não volte a dizer que estavam obrigados a... Não, estavam obrigados a realizar um valor de receita. E se o objetivo era só realizar o valor de receita, podiam ter evitado uma catrefada de privatizações. O facto de não terem evitado demonstra que, de facto, elas foram por opção ideológica, inteiramente legítima, mas ao menos assumam-na. E não se refugiem em memorandos onde supostamente estavam obrigados, contra a vossa vontade, a privatizar o CTT e outras empresas. Não estavam. Estavam obrigados a realizar um volume de receita de privatizações. Essa era a única obrigação. E a lista de empresas era ilustrativa, eram as empresas disponíveis para e com estimativas de receita, já agora. Portanto, está privatizado, o mal está feito, faz sentido renacionalizar agora? Não faz. E eu tenho essa posição e o meu antecessor também tinha essa posição, tanto que não renacionalizou. Porquê? Porque avaliou as condições que havia à altura em que essa decisão podia ser tomada aí. Os custos de tomar essa opção eram maiores que os benefícios e foi por isso que ela não foi tomada. Na relação, Sr. Deputado Hugo Carvalho, há setores mais fáceis de regular e setores mais difíceis de regular. E dei o exemplo há pouco, a eletricidade e o gás são setores, sem querer aqui desvalorizar o trabalho da ERSE, mas são setores mais fáceis de regular porque, de facto, têm os instrumentos de fixação de tarifas. Em certo sentido, tem inscrito no próprio desenho do mercado planos de investimentos dos monopolistas naturais concessionários do Estado. E há instrumentos para fixar, acompanhar, planear. Portanto, o setor... E aí nós conseguimos identificar facilmente o que é a regulação aí. Noutras áreas é mais difícil. E, se quiser a minha opinião, eu direi que se criaram em excesso entidades reguladoras e com atribuições que de regulação pouco têm e que, na realidade, são atribuições administrativas do Estado e aí deviam regressar. E a ANACOM tem bastantes competências dessas que não são competências de entidade reguladora. Olha, organizar leilões. Dispor de um bem público do Estado não é competência de uma autoridade reguladora. É competência do Estado e da administração direta do Estado. Portanto, sim, devia estar numa entidade administrativa. E o Governo está a olhar para a competência das entidades reguladoras para reorganizar o setor, nomeadamente fazendo devolver ao Estado competências que são do Estado e não de uma entidade reguladora. E o exemplo mais próximo é esse que disse. Não cabe, a ERSE não faz leilões. Não faz leilões de atribuição de bens públicos, faz depois outro tipo de... Mas não faz leilões, não é? Não atribui pontos de injeção na rede. Isso é o Estado que organiza. Porquê? Porque é um bem do Estado. E é o Estado que dispõe dele, nos termos em que o Estado entende que deve dispor. E, portanto, sim, o setor das telecomunicações precisa de uma reorganização, dotando entidades públicas de capacidades administrativas que são suas e não são de uma entidade reguladora e segregando as responsabilidades de regulação, até para fortalecimento das responsabilidades de regulação. Essas sim devem ser independentes do Estado. Mas quando se mistura competências reguladoras e administrativas, quem não sai beneficiado nem o exercício das competências administrativas, nem o exercício das competências reguladoras. E não é caso único no Ministério das Infraestruturas esta mistura de competências administrativas e para reforço, para a autonomia, para a independência das competências de regulação, nós devemos segregar essas, e o Ministério das Infraestruturas está a atrapalhar nessa segregação. Não porque tem qualquer problema com a independência das entidades reguladoras, mas exatamente porque respeita a competência das entidades reguladoras e a sua independência. Convém é que sejam apenas independentes nas competências de regulação e não haja uma salada de frutas, onde a certa altura, coberto da independência das competências de regulação, se põe em prática competências que nada têm a ver com a regulação e que essas não deviam ser independentes. Isto não é bom para todos, não é bom para o Governo, não é bom para o funcionamento do Estado e, na minha opinião, também não é bom para as entidades reguladoras esta confusão de competências. Dito isto, é difícil de regular, pelas razões que eu referi na minha primeira intervenção, não significa que não possa haver regulação.
Não cabe ao Governo notificar a Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência tem meios suficientes e age de sua própria iniciativa, e se entender que há abuso de posição dominante ou qualquer situação atentatória das normas da concorrência, então tem toda a capacidade para agir de sua iniciativa, se entender fazê-lo, como entende noutros setores. Mas se o grande problema, se houver um consenso em Portugal, que o grande problema é a falta de concorrência, então, se calhar justifica-se que a Autoridade da Concorrência, mas os senhores deputados terão certamente a oportunidade, quando a Autoridade da Concorrência for ouvida aqui, fazer essa pergunta a quem de direito. Mas é um setor difícil de regular porque faltam-lhe os instrumentos que outras áreas, nomeadamente a energia, têm para fixar preços e para controlar tarifas. Aqui não existe e, portanto, tem muito a ver, anda muito em torno das dinâmicas de concorrência, há realidades que se podem fazer. A questão, por exemplo, agora, uma tendência de mercado, como eu referi há pouco, de haver mais operadores que se especializam em infraestruturas, mesmo que não haja fixação administrativa de tarifas, pode haver regulação de acesso por terceiros, ou seja, a regulação pode ter aí um papel importante no acesso, ou seja, das infraestruturas evoluírem para um modelo tendencialmente neutro, diferenciado da prestação de serviço e dos conteúdos, e, portanto, como eu disse há pouco, o mercado naturalmente evoluir para uma situação onde a regulação das infraestruturas, nomeadamente da sua neutralidade e do acesso em condições de igualdade a terceiros, possa ser mais facilmente implementada. E, obviamente, que se evoluirmos nessa direção, o regulador deve estar atento e deve pôr em prática medidas que garantam isso mesmo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Hugo Costa, em nome do Partido Socialista, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro das Infraestruturas e naquela que é também a sua primeira audição nesta Comissão, desejar naturalmente bom trabalho nestes vários temas que o Sr. Ministro acompanha nesta Comissão. Em primeiro lugar, o aumento de 7,8% no contexto da crise inflacionista coloca um problema para as famílias, que já estão expostas a aumentos de preços, nomeadamente também de bens alimentares, da própria habitação, nomeadamente com a subida da Euribor, e naturalmente este facto é indesmentível, coloca-se esses problemas. Mas temos como base estarmos num mercado liberalizado, onde a Autoridade da Concorrência deve ter um importante trabalho e defendemos naturalmente que a Autoridade da Concorrência veja a possibilidade de perceber se existem ou não os critérios de concorrência a serem cumpridos. Depois, sobre a Lei das Comunicações Eletrónicas, que já aqui foi amplamente debatida na Assembleia da República, importa colocar o tema novamente. A Lei das Comunicações Eletrónicas foi debatida nesta legislatura, aprovada nesta legislatura, teve um grupo de trabalho que iniciou o seu trabalho na anterior legislatura, que depois, devido a, digamos assim, ao sumo do Orçamento do Estado, acabou por, com a dissolução do Parlamento, o trabalho ser interrompido, voltou, fez dezenas de audições, teve uma lei aprovada por mais de 70%, teve apenas menos de 10% de votos contra, para percebermos o trabalho que foi aqui realizado. E é uma lei que permitiu o aumento também da defesa dos consumidores e também mexeu nas fidelizações, porque aparentemente, no debate público, parece que não se mexeu nas fidelizações. É importante percebermos que passarmos por 50% do valor a pagar, 30% nas refidelizações. Obviamente que numa lei que está em vigor neste ponto apenas desde novembro, independentemente de ser uma lei aprovada em agosto, tinha um período para entrar em vigor, que apenas colocava em vigor nesta altura, temos que dar tempo para perceber se a lei teve ou não efeitos práticos. E essa é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o tema da Lei das Comunicações Eletrónicas, sobre o tema da alteração ou não da Lei das Fidelizações. Porque, naturalmente, o Parlamento também se deve dar ao respeito. E depois de uma lei aprovada, debatida, com dezenas e dezenas de audições, em que praticamente tentámos chegar a uma solução em que não era nem a solução da ANACOM, nem a solução dos operadores, em que procurámos
entendimentos com os vários grupos parlamentares, termos agora, novamente, a reabrir um debate, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem contra percebermos os efeitos práticos da lei e depois alterá-la. Mas primeiro percebermos que efeitos é que a lei tem no mercado. Depois, se temos um problema de concorrência, não é pelo facto de estarmos a mudar de operador que esse problema se resolve. E é uma questão que estava a colocar ao Sr. Ministro, tem a ver também com os operadores do mercado, se temos ou não muitos operadores, se lhe parece, da parte do Governo, que o mercado da concorrência, neste contexto, neste mercado, funciona ou não bem. Depois, é importante percebermos, e aqui o Sr. Ministro já colocou esse tema, como é que este mercado se compara com a evolução dos preços da União Europeia. Naturalmente, os portugueses sentem que os preços são elevados, mas temos de perceber como é que se compara com os preços da União Europeia e face a outros Estados-membros. E também, se aquela que foi a solução dos 24 meses, e o Sr. Ministro já respondeu a essa pergunta, que foi aqui aprovada na Assembleia da República, não deriva ela própria da diretiva comunitária. Os 24 meses não derivam da diretiva comunitária também para o período de fidelizações. Depois, outra questão que para nós é importante. Como é que tem evoluído o investimento ou não neste setor? Se tem evoluído positivamente, se não tem evoluído positivamente, como é que se compara também a nível europeu e também como é que se compara as subidas ou não deste mercado face a outros mercados internacionais, no contexto internacional, nomeadamente, se as empresas do setor na Europa têm ou não EBITDAs ou outros valores diferentes, mais baixos, mais elevados, também para percebermos esse contexto e como é que se compara. E outra questão essencial é perceber o que é que os governos, num contexto do mercado liberalizado, num contexto do mercado que tem as suas dificuldades, podem ou não exercer. E este também é um ponto que seria importante. É importante, e que o Sr. Ministro já disse que os períodos de fidelização que foi aprovado na Assembleia da República têm um período apenas abaixo na Dinamarca, por isso é importante perceber que períodos de fidelização é que existem nesse contexto noutros países europeus e este para nós é ou não um ponto inicial. Depois, outra questão que para nós é essencial que tem a ver com a Lei das Comunicações Eletrónicas aprovadas. Se esta Lei das Comunicações Eletrónicas, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista julga e acredita ser uma boa solução legislativa, com a diminuição para 50% e depois 30%, não compara bem com as outras soluções europeias que existem neste ponto de vista. Outra última questão sobre a questão do Serviço Postal Universal. Que seja claro, e até porque o Partido Social Democrata levantou novamente esse debate, o Partido Socialista acha que a privatização do CTT, como foi colocada, foi um manifesto erro naquele momento. Que não houve e não há, da parte do Partido Socialista, nenhuma concordância com aquela privatização feita naquele contexto e naquele momento. Coisa completamente contrária é olharmos para o setor como ele está e percebermos que realmente temos que garantir a presença no território, e o Sr. Ministro há pouco falou disso, e também questionar o Sr. Ministro como é que é olhado para a presença no território do CTT, se temos que ou não garantir, como no passado se chegou a estar em causa, que tem que estar um CTT em cada concelho, junto às localidades, não encerrar os postos de CTT existentes, e a rede existente é um ponto para nós central. E em relação aos preços, uma pergunta muito simples ao Sr. Ministro tem a ver ou não se esta proposta de preços não foi totalmente validada para a ANACOM e também a proposta que a ANACOM assumiu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Ministro, para responder, tem até 7 minutos. Muito obrigado. O que eu tentei transmitir aqui em relação aos preços é que, de facto, algumas coisas que são ditas sobre a realidade portuguesa em comparação com outros países, pura e simplesmente não correspondem à verdade. Não têm sustentação nos dados. Os dados da ANACOM, já agora, se for ver ao site, os dados da ANACOM, portanto, a ANACOM também lá tem esses dados. Portanto, o Governo não encontra sustentação para uma negativa ad terrorem em que se pinta um cenário dantesco sobre o setor das telecomunicações em Portugal. Isto não significa que esteja a defender a prática
ou todas as práticas, não, mas de facto as práticas, quando são erradas, devem ser identificadas e corrigidas ou punidas se houver razão para isso. Agora, um cenário em que Portugal é uma espécie de exceção na Europa é que, de facto, não. Os dados são públicos, quer dizer, Portugal tem evoluído em linha com os outros países. Houve vários países com aumentos na inflação. Portanto, a ideia que a norma foi não aumentar preços não é verdade. Quer dizer, eles aumentaram. Depois caberá às autoridades competentes, nomeadamente, pergunta-me assim, é estranho as três terem o mesmo aumento? É. Pode indiciar algum tipo de cartelização? Pode. Deve ser investigado e analisado pelas entidades competentes. Depois, se isso se confirmar, como acontece em vários setores da economia portuguesa, onde isso foi feito pela Autoridade da Concorrência. E, portanto, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que o país tem à sua disposição as entidades e os instrumentos para agir sobre esta realidade se entender que ela, de facto, é anómala ou viola alguma norma regulamentar. Tem, efetivamente tem. Até podíamos dizer, como no passado dizia-se muito, mas a Autoridade da Concorrência não faz nada. Bem, mas acabámos de sair de um período onde a Autoridade da Concorrência efetivamente fez muito. Portanto, acho que isso nos deve dar alguma confiança de que, havendo práticas abusivas, temos os instrumentos para as identificar e depois para as corrigir. Só regressando à questão do CTT, portanto, o CTT também já aqui foi dito, uma parte importante da variação de preço tem a ver com, ou seja, tem a ver com a remuneração dos ativos e não propriamente com a inflação, ou seja, tem a ver com a taxa de utilização, portanto, tem a ver com a perequação tarifária, que é feita dentro do serviço, ou seja, dentro da concessão, não é com outros serviços fora da concessão. Não podemos fazer uma perequação tarifária com outros serviços que possam prestar e que não caem no âmbito da concessão. E, portanto, a perequação é o que é e os elementos que entram e contribuem para essa definição tarifária são os que são e estão definidos. E não podem ser outros. Mas, regressando agora aqui a uma questão que eu não respondi anteriormente, sou deputado do PSD. Repare, nós em 2023 não estamos em 2018 nem em 2019. E não é só porque o tempo passou, é porque a administração e a estratégia do CTT mudou. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? A estratégia do CTT e da atual administração do CTT em 2023 não tem nada a ver com a estratégia da administração do CTT que o Sr. Deputado referiu quando que abandonaram o terreno. Já não me lembro quais foram as citações, mas usou várias citações, declarações de deputados do PS, que se pergunta se há datas estavam corretas, estavam inteiramente corretas. E se calhar se perguntar à atual administração do CTT, sugiro que faça isso da próxima vez que cá vier a administração do CTT. Pergunta à atual administração do CTT, olha, em vez de use as mesmas citações que usou para me perguntar, pergunta à administração do CTT o que é que a atual administração do CTT pensa desses tempos do CTT. E, nomeadamente, o que é que a atual administração do CTT pensa da estratégia que os deputados do Partido Socialista à época criticavam. Eu também deve ter aí citações minhas, também deve ter criticado na qualidade de deputado do PS à altura, não me lembro se critiquei ou não, mas devo ter criticado. Vá lá perguntar à atual administração o que é que acha dessas críticas e da atuação do CTT durante esse período. Se calhar vai ter uma surpresa. É que hoje, de facto, e por isso é que eu disse que me congratulava que o Governo agrada ao Governo a atual estratégia do CTT, que é diferente da anterior estratégia do CTT. Ou seja, a anterior administração do CTT tinha uma política de abandono, ou seja, como já não sei, penso que foi o Sr. Deputado Bruno Dias, que falou do encerramento, do abandono. Essa era, de facto, a estratégia da anterior administração do CTT. Calha não ser a da atual. A da atual, a estratégia é exatamente o oposto. É a valorização dessa capilaridade, o aumento até dessa capilaridade, reabrindo postos que tinham encerrado. E, portanto, a única coisa que eu disse em relação a isso foi o Governo está satisfeito com essa mudança de atuação, que é significativa, diria até que é radical, e acrescenta dizendo que, se perguntar à atual administração do CTT porque é que mudou de estratégia, se mudou de estratégia, e dois, porque é que mudou de estratégia, vai ficar surpreendido com a resposta. Porque sim, mudou de estratégia, e dois, achava a estratégia, não vou qualificar, isso caberá à atual administração do CTT usar os adjetivos que quiser, mas verá que, porventura, não é tão diferente da posição defendida pelos deputados do PS nesta Câmara no passado.
E, portanto, sim, mudou. E isso, obviamente, é de salutar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Cabe agora ao Chega colocar as questões. O Sr. Deputado Filipe Melo tem até 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu vou começar pelo CTT, até porque o Sr. Ministro disse algo que nós discordamos. Está privatizado, o mal está feito. Nós entendemos que está privatizado, o bem está feito. Porque assim serão os privados a suportar os prejuízos que a empresa dá e não os impostos dos portugueses a sustentar os prejuízos que a empresa não sabe inverter. Mas é importante também percebermos que estas críticas que são feitas pelos partidos da esquerda ao CTT, quando houve recentemente uma votação para se acabar com a venda de lotarias, raspadinhas e afins nos postos de correio, que dão lucro à empresa, essas vendas dão lucro à empresa, os partidos de extrema-esquerda foram a correr votar contra a venda desses mesmos jogos de lotarias e afins. Portanto, em relação ao CTT, aos campeões das reclamações, não há muito mais a acrescentar, queriam uma inflação ou acompanhar a subida de preços com a inflação, mas esqueceram-se que a inflação tinha ficado nos 7,8 e não nos 9,6, que seria o aumento de preços inicialmente proposto. Relativamente às telecomunicações, o PCP faz um requerimento em que, se nós olharmos para o título, até entendemos por bem este requerimento, os aumentos das tarifas de telecomunicações. Mas vamos esmiuçar mais para o corpo de texto e encontramos as empresas conseguiram lucros recorde. Sr. Deputado, mas as empresas servem para quê? Para ter prejuízo? Nenhuma empresa vem para o mercado para ter prejuízo. Portanto, isto é a ladainha habitual dos partidos da esquerda virem falar nos lucros das empresas. As empresas servem para ter lucro, não é para dar prejuízo, senão não saberiam. E depois ainda vemos mais, a autêntica cartelização, é o que está no requerimento. E acabou por dizer há pouco na sua intervenção o oligopólio. Mas que oligopólio? É para verificar estes casos ou não. E a Autoridade da Concorrência, que eu saiba, nunca se pronunciou sobre uma posição de cartel ou de oligopólio no que diz respeito ao mercado das telecomunicações. Portanto, posso estar enganado, mas não me lembro de ter visto. E disse também que, no caso da Alemanha, a Deutsche Telekom não atualizou os preços este ano. Sabe porquê que não atualizou? Sabe qual é o principal acionista da Deutsche Telekom? É o Estado alemão. Há intervenção do Estado alemão, coisa que em Portugal não há. Não há porque não pode haver, porque o Estado não é acionista dessas empresas, nenhuma das três. Podia, o Estado, intervir diretamente no preço final a pagar pelo consumidor. Como? Fácil, pela via fiscal. Falta ideias ou vontade. Porque inovação para isto não é preciso muita. A pedra e a roda estão descobertas há muito tempo. É importante perceber que isto é um mercado livre, coisa que o PCP não lida muito bem. Nem o PCP, nem os partidos mais à esquerda do PCP. Não lidam muito bem com a existência do mercado livre, mas é importante percebermos que ele existe, é regulado e funciona, e felizmente ainda funciona bem. Mas é importante percebermos outra coisa. Há 4 meses nós tivemos a discutir e a votar a transposição de uma diretiva comunitária. Essa diretiva não vamos misturar nem confundir as coisas como gosta de fazer também o PCP. O que é que a subida dos preços tem a ver com os períodos de fidelização? O período de fidelização, não existindo, capacitem-se disto uma vez por todas, o preço para o consumidor final vai ser maior, porque as empresas fazem investimentos no setor, as empresas têm que ter esse retorno, quer vocês gostem, quer não,
E a única forma de terem o retorno no investimento, se não houver fidelização, é aumentar ainda mais os preços. Portanto, a fidelização só beneficia o consumidor final. Mas vou terminar, já não tenho muito tempo, perguntando ao Sr. Ministro, a tarifa social da internet, era obrigatório falar nisto. O Governo desenhou esta tarifa para quase 800 mil portugueses, à semelhança do que tinha sido feito com a eletricidade. Atualmente há 546 utilizadores. O que é que está na origem deste fracasso? O que é que o Governo tem pensado para inverter esta situação e dar ênfase a uma medida que essa sim podia ser eficaz para as famílias mais carenciadas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Ministro, tem até 6 minutos para responder às questões colocadas. Começando, o Sr. Deputado parece estar profundamente equivocado. Eu espero não lhe provocar um choque, mas o Sr. Deputado parece não saber o que é que foi privatizado quando foi privatizada o CTT. Porque o Sr. Deputado disse aqui, ainda bem, porque os prejuízos ficam para o privado. Sr. Deputado, então é assim, o CTT tem uma parte que é uma concessão e tem uma parte que não é uma concessão. A concessão dá lucros e continuará a dar. Portanto, aí não há risco para os consumidores. Tudo indica que essa é a parte da concessão é que pode, os prejuízos a existir é na parte concessionada. E aí vou ter que dar uma novidade ao Sr. Deputado. Parece que o Sr. Deputado não sabe que tem que pagar o desequilíbrio económico ou financeiro de uma concessão do serviço público essencial, sim, são os consumidores. Isso é o Estado português. Desculpa, não é os consumidores, é o Estado português. Ou seja, não. Portanto, o que eu estou a dizer é a privatização não teve nenhum efeito daquilo que o senhor disse, é o oposto. A privatização, como privatizou um negócio não regulado e um negócio regulado, foram os dois para o privado. Mas o senhor deputado disse, ainda bem, porque assim os prejuízos ficam do lado do privado. Não, senhor deputado. Na parte da concessão, os prejuízos ficam sempre do lado do Estado. É o Estado. Portanto, o senhor deputado parece não estar a perceber. Eu estou a corrigir o que o senhor deputado disse. O senhor deputado disse que ainda bem que foi privatizado, porque assim os prejuízos ficam do lado do privado. E o que eu lhe estou a dizer é que o senhor deputado está redondamente enganado, porque na parte que pode dar prejuízos, hoje ainda não dá, porque hoje o Serviço Postal Universal ainda é financiado integralmente pelas receitas. Mas como o Serviço Postal vai ter que existir, é provável que daqui a uns anos o Serviço Postal, o Serviço Público, a parte da concessão, seja deficitária. E tenho uma novidade para lhe dar, não será o privado a pagar isso, porque senão integra a concessão ao Estado. E, portanto, se é um serviço público essencial, das duas uma, ou presta ao Estado diretamente assumir do Estado os prejuízos, ou então tem que pagar ao concessionário privado pelos prejuízos que o concessionário privado tem. Portanto, não se passa nada do que o Sr. Deputado disse. O Sr. Deputado está completamente equivocado. A privatização não livrou os portugueses de nada, porque se houver prejuízo na parte da concessão, são eles que a pagam. E serão sempre, em qualquer serviço público universal, serão diretamente, se for exercido, diretamente prestado, diretamente pelo Estado, será indiretamente através de indemnizações compensatórias ao concessionário, no caso dele ser prestado por uma empresa privada, da mesma maneira que empresas públicas, por exemplo, de transporte de serviço público, a CP, e todas as empresas, não é a CP, que é todas as empresas de transporte público no mundo, não sobrevivem à custa das receitas, dos bilhetes, não é? São fortemente financiadas pelo Estado, exatamente porque são bens públicos que não é suposto darem, é suposto serem bem geridas, mas isso não é suposto, é suposto cobrirem todos os seus custos com receita de bilhetes. Por isso é que há serviços públicos de transporte, nomeadamente, e por isso é que há contratos de serviço público e por isso é que há indenizações compensatórias. Nas concessões acontece algo semelhante. Sobre a tarifa social. Bem, este debate não era sobre a tarifa social, mas obviamente que o Governo, o seu objetivo eram 800 mil pessoas, isso tem os números que referiram, obviamente teremos de fazer uma avaliação sobre aquilo que correu mal e sobre as melhorias que podem ser introduzidas. Neste momento não tenho aqui essa avaliação, mas iremos fazê-la, como é evidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra agora à Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, tem até 6 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr.
Ministro. Começando a falar na questão das telecomunicações. De facto, os dados que são apresentados pelas várias entidades não coincidem e, em boa parte, têm a ver com o período temporal que é escolhido. Uns escolhem um período temporal, outros escolhem outro, uns escolhem umas medidas, outros. Mas o importante no mercado das telecomunicações é que haja concorrência. Porque se instigarmos um conjunto de premissas que permitam que haja concorrência, essa concorrência, esperaremos nós, tratará de garantir que os preços não sobem mais do que se esperaria numa situação normal de concorrência. E aqui podemos falar em dois tipos de concorrência. Primeira, a concorrência efetiva dos players que já estão no mercado e uma concorrência potencial que é de players que possam vir a entrar. E aqui o Sr. Ministro começou por falar da questão de, no setor das telecomunicações, ao contrário do setor da energia, o investimento em infraestrutura foi feito de forma que cada um instalasse a sua própria infraestrutura e isso já não se pode mudar. Isso pode-se mudar. Podem haver regras de partilha de infraestrutura. E não é certo que, por exemplo, na parte da infraestrutura passiva e na parte da infraestrutura de fibra, haja um overlap absoluto de infraestrutura neste momento. Nós temos a fibra global que cobre a fibra nos concelhos do centro, que é controlada pela Altice e que, de certa forma, limita um bocadinho aquilo que os outros operadores podem fazer ali. Isto combate-se, isto é possível combater se calhar é a expressão errada, mas é possível ultrapassar estabelecendo regras claras de partilha de infraestrutura com tarifas reguladas de forma a aceitar que outros operadores possam entrar. Da mesma forma que um tipo de concorrência potencial será em todos os leilões que venham a aparecer de novas tecnologias, permitir que entrem novos operadores se eles assim estiverem interessados. Ora bem, no último leilão que tivemos aqui, a Anacom foi altamente criticada por definir um modelo de leilão que permitiu que entrassem novos operadores. Veremos qual será o sucesso desses operadores, mas voltamos ao ponto anterior, que é o sucesso destes novos operadores dependerá das regras de partilha de infraestrutura existente que existem, nomeadamente haver national roaming, partilha de infraestrutura passiva, etc. Gostaria de saber que indicações é que tem o Governo em relação a isso, sabendo que a Anacom será o regulador último para definir as tarifas de acesso à infraestrutura ativa e passiva existente. Se tem essa preocupação de tentar com que os novos operadores tenham acesso a essa infraestrutura. Em relação aos CTT, eu ouvi dizer que discordava com a privatização dos CTT e que a renacionalização era algo difícil. Eu não sei, como deve imaginar, não concordaria com a renacionalização dos CTT, mas até nem era algo particularmente difícil. O market cap do CTT andará agora por 600 milhões de euros, aliás, menos do que aquilo pelo qual foi vendido, mesmo com um prémio de tomada de posição. Não sei se ficaria muito ela por ela em relação ao que o Governo, ao que o Estado recebeu na altura da privatização. Portanto, não seria complicado, não concordaria necessariamente, porque há esta visão muito idealista da esquerda de que se os CTT não tivessem sido privatizados, o negócio continuaria de vento em polpa, aumentar e estabeleceriam-se não sei quantos. É um bocado, faz muito pouco sentido pensar que isso aconteceria, que as pessoas continuariam a enviar ou até começariam a aumentar, a enviar mais cartas se os CTT se tivessem mantido na esfera do Estado. Parece-me fazer pouco sentido. Viu aqui a elogiar a mudança de administração. Eu confesso
que olhei com alguma perplexidade, gostaria de lhe perguntar isso, na sua última presença em plenário, anunciou em plenário uma decisão operacional da gestão dos CTT, que foi deixarem de vender raspadinhas nos seus postos. Acha apropriado ter um ministro em plenário a anunciar uma decisão operacional que uma empresa privada tomou? A que propósito é que isso foi comunicado? Achei estranho. Essa decisão que eu tenha visto não tinha sido anunciada em público pela administração dos CTT antes, foi anunciada por um ministro e depois, logo a seguir ao anúncio dessa decisão por parte dos CTT, aprovado na Assembleia da República uma proibição de algo que a própria empresa já disse que ia deixar de fazer. É tudo um bocado estranho. Mas para concluir sobre a questão dos CTT, nós não conseguimos encontrar o documento público. Eu gostaria de perguntar se já foi publicado e nós não conseguimos encontrar, ou se será publicado em breve o novo contrato de concessão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, tem até 6 minutos. Sr. Deputado, o exemplo da fibra global é um bom exemplo de como é que o Estado pode impor condições mais alinhadas com a neutralidade e com o livre acesso a terceiros. É porque é de iniciativa pública. Esse paralelo existe hoje, por exemplo, com as zonas brancas. É exatamente onde o mercado não chegou e onde o Estado toma a iniciativa de lançar um procedimento para que a rede seja criada a menor preço, para simplificar, não é? Um leilão, ou seja, um processo concorrencial. É exatamente nessa circunstância onde o Governo tem argumentos para impor acesso, porque já que o Governo vai, porque é exatamente aí que não há aí é que não há mesmo sobreposição de redes, não é? Aí é que o mercado não foi e o Estado lança, por iniciativa sua, a criação de... estão várias zonas, portanto, vários monopólios locais, e é nessa circunstância que o mercado de telecomunicações mais se aproxima do mercado da energia. Porque é nessa circunstância que as redes são um monopólio e que o Estado tem argumentos para impor certas condições ao acesso a essas infraestruturas. Quando essas infraestruturas deixam de ser um monopólio e múltiplos operadores... Eu sei que o mercado está a mudar e a realidade há 20 e tal anos não é a de hoje. Eu digo 20 e tal anos porque o meu primeiro emprego foi em telecomunicações. Já passaram quase 22 anos, 23 anos. E mudou muito, mas, como eu disse há pouco, o exemplo das fidelizações também é bom. Porque é que na energia não há fidelizações? E porquê? Porque a infraestrutura que permite a mudança o equivalente aqui de operador de telecomunicações, é sempre a mesma, não há boxes. Não é? Há uma rede e um contador, que é quê? É do monopolista, do concessionário de serviço público. Portanto, uma pessoa pode mudar livremente, sem custos. Portanto, a questão da fidelização aí é uma clara barreira à entrada. E uma prática anticoncorrencial e que viola todos os regulamentos nas telecomunicações. Exatamente porque o mercado foi desenhado completamente de forma diferente e cada operador tem a sua box, a questão do investimento realizado e da recuperação dos custos desse investimento já está diretamente relacionada com o preço das telecomunicações e por isso é que existe fidelizações até em regulamentos europeus que as definem, há diretivas que definem períodos máximos. Então, isso tem a ver, eu não estou a dizer que agora, depois do mercado ter sido desenhado assim, não há nada que possamos, não estou a dizer isso, obviamente que há coisas que possamos fazer. Se calhar era mais fácil fazê-las se tivéssemos desenhado desde o início um mercado de forma tão completamente diferente. Isto também mostra que a expressão mercado livre é um absurdo, porque não há mercados livres. Porque o que isto mostra é que todos os mercados são construídos, são construções. Tem regras, o direito de propriedade é uma construção, sustentada num conjunto, portanto, são tudo construção, não estou a desvalorizar, não é por ser uma construção que é menos valioso. Mas o desenho de mercados e o modo como eles estão organizados é, de facto, tem dois efeitos imediatos, não é? Define o modo como os diferentes agentes se posicionam nesse mercado e define também a evolução futura desse mercado e condiciona alterações futuras a esse mercado, porque há aqui não sei como é que se diz em português, um path dependency, em que nós, de facto, não somos livres a cada momento
de definir tudo na nossa vida, não é? Estamos condicionados pelo contexto em que estamos e pela história onde estamos localizados e, portanto, estão algumas opções de reforma e mudança abertas, mas não estão todas a cada momento. Sobre a questão do... Mas isto para dizer, claro que, apesar de eu ter dúvidas sobre a questão se é pela via da fidelização, a questão da refidelização parece-me ser, penso que a Iniciativa Liberal também já levantou essa questão, e o PSD há pouco também. Ou seja, eu não quero aqui dizer que não é possível tomar medidas para melhorar o funcionamento do mercado das telecomunicações. Elas são de natureza diferente do que seriam se o mercado estivesse organizado de outra forma. Não significa que não possamos fazer algumas das coisas, até algumas que o Sr. Deputado referiu. Sobre a questão do CTT. Bem, eu não fiz uma comunicação sobre medida. Eu tive uma reunião com o Conselho de Administração do CTT, que entre muitas outras coisas que me disse, uma delas que foi, até vai haver agora um debate no Parlamento sobre a questão da raspadinha. O Estado não tem instrumentos para proibir, e não me parece que essa medida tomada no Parlamento tivesse... Não sei se foi um projeto de resolução, se foi... Mas pronto, de facto a empresa podia vender o que quisesse, a empresa é que disse porque, por acaso, porque se iam focar mais nas coisas que eu referi há pouco e na valorização já da capilaridade, já não tanto como posto de venda de certas coisas, foi-me dito que iam abandonar a venda de certos produtos, foi só isso, portanto não há aqui nenhuma tentativa só que como estávamos a discutir e a questão da raspadinha preocupava vários senhores deputados, eu achei até mais a título de curiosidade só dizer que tinha sido informado que isso ia deixar de acontecer. É só isto, mais nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra agora ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu fiquei um bocadinho perplexa com algumas respostas que aqui deu hoje, porque me parece que há perguntas que são legítimas. Há 3 operadoras no mercado de telecomunicações que têm mais de 90% do mercado. Mas nós não podemos dizer que é oligopólio porque só a Autoridade da Concorrência, que é o regulador, é que pode dizer se é oligopólio. Mas também não nos podemos fiar nos dados do regulador das comunicações, ou seja, para dizer que é oligopólio, só a Autoridade da Concorrência é que pode dizer. Relativamente aos aumentos dos preços das telecomunicações, a Autoridade das Telecomunicações não pode aferir o aumento dos preços e tem que ser o nosso espírito crítico a avaliar se são os dados da Apritel ou os dados da Autoridade das Comunicações que estão certos neste caso. Ora, não me parece que nem uma posição seja muito sensata, nem a outra. É justo reconhecer que há uma enorme concentração no mercado das telecomunicações e que há um oligopólio, na medida em que 3 operadoras controlam mercados. E que isso se traduz numa proximidade enorme nas ofertas de produtos e até no facto de, por coincidência, as 3 operadoras terem decidido o mesmo aumento de preços, quando, aparentemente, a única que não decidiu o mesmo aumento de preços foi uma pequena operadora que não está na posição destas 3. E por isso é nosso papel perguntar se há ou não há aqui um abuso de poder, não digo no sentido de cartelização, não tem que haver um encontro e uma organização dos preços, mas se não há uma situação em que a posição dominante de 3 empresas prejudica o acesso a serviços mais baratos. Essa é a primeira questão. Segunda questão, em que dados é que se pode confiar? Eu não me parece que, sendo a ANACOM o regulador, a Autoridade Nacional de Comunicações, tendo esta autoridade audições obrigatórias na Assembleia da República, que os deputados devam desconfiar dos dados do regulador. Os dados do regulador não são os dados de quem quer que seja que venha aqui apresentar a sua posição sobre qualquer matéria. São os dados do regulador do setor. E portanto, não me parece que se o Governo desconfia e acha que o regulador apresenta dados falsos, que seja claro em relação a isso. Não transfira para os deputados o papel e a responsabilidade de ter que conferir os dados do regulador, como se fosse nosso papel desconfiar à partida que o regulador falsifica dados. Eu acho que nesse sentido até foi grave aquilo que disse o Sr. Ministro, porque se acha que o regulador não está a fazer o seu trabalho, acho que o Governo pode ter uma palavra a dizer sobre isso e tem uma palavra certamente a dizer sobre isso. Fica então por esclarecer, número 1, se as comunicações em Portugal são ou não são caras relativamente a outros países na Europa. Não estou a discutir se o preço se reduziu 10% e aqui aumentou 8%, estou a discutir se são ou não são caras
relativamente a outros países na Europa. Já percebi que há uma visão crítica, enfim, relativamente à forma como as infraestruturas estão desenhadas e que ela dificulta quer a entrada de novos concorrentes, quer uma partilha de infraestruturas que poderia minimizar os preços. O que é que se pode fazer então para reduzir os preços? Porque há uma série de práticas de mercado que não beneficiam os clientes. A questão, por exemplo, dos pacotes é pouco transparente, não beneficia os clientes. Há as fidelizações, as refidelizações. O próprio regulador tem vindo a pedir alterações, mostrando-se muito indignado. Não percebemos, e confesso-lhe aqui muito bem quais são as alterações que o regulador pede, porque mostra-se indignado, mas depois não tem uma atuação condizente com essa indignação. E a pergunta que lhe faço é o que é que o Governo está a fazer e qual é a visão do Governo relativamente ao preço das telecomunicações. Está tudo bem, está tudo bem. Não estando, e não me parece que esteja, o que é que se pode fazer? Tanto em termos de fidelizações, como em termos de duração, de regulamentação da operação destas empresas de telecomunicações, quanto à própria estrutura do mercado. Acho que era importante falar sobre soluções mais do que simplesmente constatar estes problemas. Sobre essa deputada, Sr. Ministro, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu em momento algum pus em causa os dados da Anacom. Aliás, os dados que eu uso também são da Anacom. Portanto, os dados da Anacom estão disponíveis e quando eu disse ao Sr. Deputado Bruno Dias para consultar os dados, ver os dados, é o que nós fazemos e nós também usamos dados. Portanto, eu não estou a pôr em causa os dados da Anacom. Aliás, antes, pelo contrário, que eu uso os dados da Anacom. O que ponho em causa são certas narrativas com base nesses dados, que é uma coisa diferente. Portanto, em momento algum pus em causa os dados da Anacom. Sobre a questão do oligopólio, eu repito o que disse há pouco, quer dizer, de facto, um mercado onde tem uma grande concentração e um limitado número de empresas com uma grande cota de mercado é pelo menos um mercado para onde se deve olhar com atenção para verificar, e repito o que disse há pouco, mas há uma entidade reguladora com responsabilidade de fazer isso mesmo. E não é pelo simples facto de haver uma concentração elevada no poder de mercado de um conjunto de empresas que há necessariamente e forçosamente práticas abusivas. Portanto, assim, a probabilidade é maior, E se houvesse 60 empresas, a probabilidade era muito reduzida ou nula, a não ser que um subgrupo delas tivesse uma grande cota de mercado, não é? Portanto, obviamente que há mercados mais atreitos e mercados menos atreitos Mais do que isso eu não posso dizer, mas assim, é de averiguar, acho que sim, que se deve verificar, como se deve verificar em todos os setores onde existe elevada concentração de mercado. Então, aí concordo com a senhora deputada, mas há instituições próprias, há metodologias próprias para avaliar isso, que todos nós podemos ter a nossa opinião, e se calhar se estivéssemos os dois a beber uma cerveja num café, eu tinha a minha opinião, a deputada Mariana Mortágua tinha a sua, e podíamos discutir livre e alegremente isso. Agora, não cabe a um ministro fazer juízos sobre práticas que aí seriam irregulares, quando não é o seu ministério que avalia nem que passa atestados de sim ou não, se há oligopólio, se há abuso de posição dominante, e há uma instituição também do Estado, embora uma entidade reguladora independente, que cabe fazer esse juízo. Portanto, eu confio na independência, na competência e na capacidade da autoridade da concorrência para fazer esses juízos sem entender fazê-los. Não lhe consigo dizer muito mais do que isto. E depois, é um pouco como disse ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, o facto de ser difícil regular não significa que não se pode. Portanto, o Governo está empenhado, e estamos a trabalhar nisso neste momento, de impor uma maior partilha de infraestruturas e avançar num conjunto de medidas que, se o setor fosse desenhado, se agora pudéssemos criar o setor do zero e começar de novo, se calhar seriam de uma natureza. Intervindo num setor que já existe e que tem certa configuração, terão de ser de outra natureza. Mas isto não significa que não haja medidas que nós não possamos tomar para baixar o preço das telecomunicações. Tudo o resto constante, se na energia há uma única rede que é otimizada nos investimentos, nas suas e que é partilhada por todos, e nas telecomunicações há várias,
tudo o resto constante, em princípio o setor das telecomunicações é mais caro. Acho que faz sentido esta lógica, não é? Ou seja, há mais custos a amortizar, há mais investimentos feitos, e, portanto, se calhar se houvesse uma otimização desde o início das infraestruturas, poderíamos ter, historicamente, preços mais baixos em Portugal. Significa isso que estamos condenados a ter preços relativamente elevados, ou mais elevados do que poderíamos? Não, há medidas que podemos tomar. Mas sempre na lógica de estamos a intervir num modelo com um determinado desenho e com uma determinada história, que pode ser melhorada, otimizada, mas nunca pode ser reescrita. É isso que eu estava a dizer. Ou seja, nós não temos condições para iniciar o setor do zero. Se calhar, se iniciássemos, outras opções poderiam ser tomadas que se refletiriam na mesma qualidade de serviço, se calhar na mesma cobertura e em menor custos. Porque a concorrência tem muitos... A concorrência e a existência de vários operadores tem muitas vantagens e a concorrência tem vantagens. Mas também tem desvantagens em certos casos, não é? A excessiva competição também pode levar a custos excessivos. Para a cabeça... Em algumas teses nunca levam, mas de facto podem. E o caso da multiplicação de infraestruturas numa lógica até de entrada de mercado, ou seja, a lógica da concorrência, neste caso em concreto, pode não ter gerado custos mais baixos, ter tido até o efeito oposto. E, portanto, há que tomar as medidas necessárias para agora, como disse, partilha de infraestruturas, eliminar barreiras à entrada, garantir igualdade de acesso a terceiros, ou seja, criar todas as medidas para que a realidade de termos 3 grandes empresas com um grande poder de mercado não seja ela própria geradora de custos para os consumidores. E isso se faz, obviamente, com medidas desta natureza, parece. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluída que está a primeira ronda, teremos uma segunda ronda com questões colocadas por parlamentares, a 3 minutos a cada parlamentar, e depois resposta global pelo Sr. Ministro. Poderá haver uma terceira ronda ainda, depois dependerá da vossa inscrição. Para a segunda ronda, Sr. Deputado Carvalho, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os cumprimentos novamente ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, já percebi que é do seu entendimento que o debate não é sobre a tarifa social. Eu tenho um entendimento um bocadinho diferente. Acho que a tarifa social é uma resposta também para o aumento dos custos neste setor. Atrevia-me a responder por si ao deputado Filipe Melo quando diz, bem, qual é a causa do falhanço desta medida? Bem, a causa era que o pacote era mau, que a medida era má. Portanto, o pacote de dados era insuficiente, quer dizer, uma pessoa fazia uma atualização no computador, ficava logo sem dados. Portanto, além de ser mau aí, também era mau porque todas as pessoas que tinham uma fidelização, se fossem para a tarifa social, bem, ficavam com a internet e eram obrigadas a ficar sem televisão. E, portanto, o pacote estava mesmo mal desenhado. Nós, alguns para o final de 2020, foi quando começámos a discutir aqui a tarifa social, nós dissemos, no fundo, 3 coisas, que era assegurar a neutralidade tecnológica, portanto, não ser só em linha fixa, ter os serviços básicos de utilização e ajudar realmente quem precisa. Eu queria aproveitar a oportunidade de o ter aqui para lhe colocar 2 questões sobre isto, porque, de facto, quando o PS desenhou isto para 800 mil pessoas, se há algum estudo agora, se está a pensar fazer, algum estudo para perceber quem é que de facto precisa de ajuda. Portanto, ajudar este programa a ajudar de facto quem precisa. Portanto, no fundo, destas 800 mil pessoas, quem é que se calhar já tinha internet em casa e quem é que não tinha, quantas famílias é que estavam de facto excluídas e quantas é que não, porque para mim não faz muito sentido avançar para uma coisa destas sem saber ao que é que se vai. E no fundo, perguntar-lhe com isto o que é que pensa fazer a respeito desta medida que pensamos nós que seria muito útil se for uma medida que tenha de facto uma resposta positiva e se for agora num possível novo desenho da medida, se forem atendidas estas 2 limitações que ela tem à partida, que é a insuficiência de dados e também a insuficiência do ponto de vista de quem está preso por uma fidelização e, eventualmente, se no Parlamento entender que nós podemos produzir alguma legislação para esse efeito, eu acho que nós devemos iniciar esse processo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Sr. Deputado Costa, em nome do Partido Socialista, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação novamente ao mercado das telecomunicações e aos problemas de concorrência que podem ou não existir, naturalmente, aumentos de preços na casa dos 7,8% para todos os operadores devem ser bem analisados por quem direito no Estado de Direito, que é a Autoridade da Concorrência, e, naturalmente,
colocam problemas às famílias e às empresas portuguesas. E este é um problema essencial que temos e que temos que olhar para ele e resolver. E também aproveitava para a presença do Sr. Ministro para falar de um tema importante, que é a cobertura. Também se percebermos como é que o Governo olha para os cumprimentos da cobertura da rede no nosso território, se não devemos também aproveitar para ir mais além. Bem sabemos que para a média europeia podemos ter bons indicadores, mas existem zonas que ainda não têm a cobertura da rede suficiente e para nós esse também é um problema que deve ser trabalhado, que deve ser resolvido, até porque as novas dinâmicas do teletrabalho, do trabalho à distância, colocou novos desafios que obrigam as pessoas também a ter esse tipo de resposta. Por isso, também aproveitava para fazer essas questões. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Chega, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda relativamente à primeira ronda, ao Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga que não é pelo facto do senhor levantar a voz que eu ouço melhor, se calhar até pelo contrário. E também utilizando a sua terminologia, e passo a citá-lo, há uma coisa que o Sr. Ministro não sabe, mas se não sabe, eu vou-lhe explicar. Nesta casa, quem faz as perguntas sou eu, e o senhor responde, e não o contrário. Ao Governo compete a função de executar e ao Parlamento de fiscalizar, que é isso que eu estou a fazer e é com isso que o Sr. Ministro lida mal. O Sr. Ministro disse que é o Estado que assegura. Eu vou voltar a frisar, o Estado não paga nada. O Estado não tem dinheiro. O dinheiro que o Estado gere, não possui, é dos impostos dos portugueses, que é uma coisa que o Partido Socialista nunca entendeu e acho que nunca vai entender. Portanto, isto que se passa com o CTT e com o Serviço Público Universal e não sei o que mais, é pago pelos portugueses e não pelo Estado. E é importante percebermos isso. E o Sr. Ministro não me venha dar lições sobre a concessão, porque eu sei muito bem como é que decorreu a concessão. E também sei que, durante 7 anos, vamos estar presos a esse contrato assinado pelo Governo e pela administração do CTT, em que compete ao Estado, esse sim, fiscalizar a atividade do CTT, e que não está a ser feito. Porque a gestão do CTT, toda a gente conhece, e é visível o que tem acontecido com o encerramento de várias lojas, e esta concessão foi promovida essencialmente numa ótica de coesão territorial, e a coesão territorial neste caso é zero, porque não há esse apoio de proximidade às populações. Portanto, o Sr. Ministro não me venha tentar dar aulas nem lições do que é a gestão do CTT, mas sim reflita no que está a ser feito e, em nosso entender, mal feito, e perceba de uma vez por todas que o CTT, e já que a esquerda gosta tanto, e eu incluo o Sr. Ministro nessa esquerda, de falar nos monopólios e oligopólios e posições cartelistas, perceba que os CTT, esses sim, estão numa posição de monopólio. Quando não têm concorrência, estão numa posição de monopólio. E eu pergunto-lhe o seguinte, foi feita alguma consulta pública para determinar quem ia ficar com este serviço universal? Não, não foi. Foi entregue ao CTT. Há muitos operadores de distribuição no mercado. Houve uma consulta prévia a esses operadores que queriam ficar com esta concessão? Também não. Portanto, se o Ministro quiser responder, pode responder, mas acho que a resposta está dada. Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Para concluir esta ronda, Sr. Deputado Bruno Dias, em nome do PCP, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro faz mal em comparecer na Assembleia da República, chamada aqui por requerimento do PCP, e perante as questões e os problemas concretos que lhe são colocados, ignorar as perguntas que são feitas e responder da forma insultuosa que aqui respondeu ao PCP. O Sr. Ministro, quando o PCP denuncia nesta Assembleia as práticas inaceitáveis dos grupos económicos nas telecomunicações e também a complacência de um governo impávido e quieto perante essas práticas, o PCP não está a mandar bocas à realidade, como o senhor diz. Estamos a fazer o nosso dever de dar voz às pessoas que sofrem as consequências dessas políticas, das pequenas empresas que sofrem essas consequências,
e de confrontar os responsáveis com a necessidade de agir e enfrentar estes interesses destes grupos económicos. E o senhor acusou-me de fazer insinuações, mas pense bem naquilo que começou logo nesta reunião por dizer, em relação ao PCP e em relação às, como é que o senhor disse, certas e determinadas narrativas sobre a evolução dos preços. Então, diga lá que narrativas são essas. Está a falar de quem? É porque eu, a narrativa que o senhor trouxe, vou-lhe dizer com todas as letras. Só me lembro de ter ouvido da parte do Chega e da parte da Apritel. Isto é insinuar? Não, estou a afirmar. Agora explique lá que narrativas é que são essas que o senhor imputa de dizer que é uma narrativa falsa que esteja acima daquilo que é a evolução dos preços da União Europeia. E sobre isso já lhe direi mais alguma coisa. O senhor Ministro, mais uma vez, tal como o senhor deputado do Chega, insurgiu-se e mostrou um incómodo, eu diria interessante, pelo facto do PCP ter falado em cartelização e oligopólio. E disse que a Autoridade da Concorrência é a entidade competente para julgar acerca dessas matérias. Então vamos a isso. Em dezembro de 2020, a Autoridade da Concorrência impôs à Mel uma coima de 84 milhões de euros por combinar preços e repartir mercados com a Novo, nos serviços de comunicações. E em julho de 2020, a Autoridade da Concorrência acusou os operadores Mel, NOS, Novo e Vodafone, não sobra nenhum, de participarem em cartel para limitar a concorrência, em prejuízo dos consumidores. O cartel terá tido início em 2010. O que é que eu estou a citar? Estou a citar a Autoridade da Concorrência. E agora o que é que os senhores fazem? Esta também não serve. Os senhores gostam muito dos reguladores quando eles não põem em causa o discurso dominante dos grupos económicos. Assim que alguma nota começa a desafinar, os senhores começam logo a dizer aquilo que já foi dito aqui sobre a Anacom. Então agora digam lá sobre a Autoridade da Concorrência também. A Autoridade da Concorrência indicou perante a Assembleia da República que, nos termos dos dados do Eurostat, as comunicações em Portugal são 21% mais caras do que a média da União Europeia. Portugal é o 8º país onde os preços das comunicações são mais elevados face à média europeia. É o 7º país com preços mais elevados no acesso à internet fixa. É o 5º país da União Europeia com preços mais elevados no acesso à internet móvel. É o 5º país da União Europeia com preços mais elevados em pacotes com internet móvel e internet fixa. Meus senhores, isto é a demonstração do problema que nós temos e que conhecemos há muito tempo. Alguém aqui nesta reunião afirmou que o alfa e o ômega dos preços está nos preços de fidelização. Não está, não foi o PCP que disse, pelo contrário. Alguém aqui propôs que iniciasse o setor do zero. O senhor fala de partilha de infraestruturas, eliminação de barreiras à entrada, etc., como se o problema fosse de cabelagens e de boxes. Quero concluir, Sr. Deputado. O problema é o sistema de liberalização total, esta selvageria em que estamos à mercê de 3 grupos económicos. Ou se fossem 2, ou se fossem 4, o problema, de facto, é que nós estamos à mercê do poder económico. E quando o senhor, em vez de se dirigir a esta realidade, se dirige da forma como fez ao PCP, muito obrigado. Vê-se bem de que lado é que o Governo quer estar nesta discussão. Sr. Bruno Dias, muito obrigado. Concluída que está esta segunda ronda, eu pergunto aos senhores deputados se porventura querem intervir na terceira ronda ou ainda vão decidir. Pode ocorrer, muito bem, já percebi que não está fechado. Portanto, o Sr. Ministro tem até 12 minutos, que é o mesmo tempo que os senhores deputados intervieram para responder às questões. Faz favor. Vou ser rápido. Na questão ao Sr. Deputado Bruno Dias, eu não demonstrei incómodo nenhum quando se fala de cartel ou de, aliás, isso o oposto. E fartei-me de dizer que um setor que tem a concentração deste é, aliás, um setor muito atreito e sujeito a práticas dessa natureza, mas que quem deve aferir essas práticas é a Autoridade da Concorrência. E ainda bem, até me deu razão, até citou a Autoridade da Concorrência, portanto a concorrência está atenta e o que identificou e agiu, e quando não identificou, não agiu. Ou o Sr. Deputado só acha que a Autoridade da Concorrência esteve bem quando concorda com a atuação da Autoridade da Concorrência? É que, se a autoridade, é que não, o Sr. Deputado não pode usar como exemplo. Eu nem percebi a sua intervenção, para lhe ser sincero. Primeiro, referiu um incómodo que eu, de todo, manifestei. E depois deu-me razão. Porque citou intervenções que não lhe quero atribuir adjetivos, mas que pareceu dizer que o Sr. Deputado considerava robustas e vigorosas. Excelente. Só citei que há pronto. Sr. Deputado, e a Autoridade da Concorrência, nessas... Repare, o que a Autoridade da Concorrência sanciona são práticas oligopolistas. São práticas, são ações. Não são estados. Ou seja... A Autoridade da Concorrência não analisa ontologia.
analisa a ação. Portanto, não é Platão, é Aristóteles. Portanto, não analisa presenças. Portanto, o Sr. Deputado, o que disse aqui é que, está encontrado, a Autoridade da Concorrência já encontrou. Portanto, não, a Autoridade da Concorrência, o que julga são comportamentos oligopolistas. Comportamentos de cartelização. E, portanto, eu não percebo onde é que o Sr. Deputado quer chegar. Porque se a Autoridade da Concorrência encontrar no aumento de preços, que supostamente estamos aqui a descrever, comportamentos oligopolistas, agirá. Aliás, quem o disse que se encontrar agirá foi o Sr. Deputado Bruno Dias, que acabou de elogiar a Autoridade da Concorrência a dizer, estão aqui a ver, em 2020 agiu, e olha, em 2023 ainda não agiu. Se agir, excelente. Mas se não agir, o Sr. Deputado Bruno Dias também acha excelente e confia na autoridade, no comportamento da Autoridade da Concorrência, ou se a Autoridade da Concorrência nada disser sobre estes aumentos de preços, o Sr. Deputado vai dizer que a Autoridade da Concorrência também está mancomunada e do lado oposto da história e dos justos. É que o que o Sr. Deputado aqui, o filme que tenta pintar é que toda a gente que discorda do Sr. Deputado está do lado dos maus. E depois a Autoridade da Concorrência teve aí, temporariamente, do lado dos bons, porque até concordou um bocadinho com o PCP, mas no momento em que não dei razão ao PCP, já está do lado dos maus outra vez, de certeza absoluta, Sr. Deputado. Portanto, não me leva a mal, Sr. Deputado, eu confio na Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência tem demonstrado ao longo da história, e sobretudo na história mais recente, que quando, e até com casos muito mais gravosos do que esse que citou, de multas muito superiores a essas, e a única coisa que eu digo é, quero eu, penso que quererem todos os portugueses, que onde houver práticas irregulares, oligopolistas, ou que revelem cartelização, ou outros fenómenos violadores da lei da concorrência, e que a Autoridade da Concorrência acompanha, e no caso de os identificar, pune, que isso continue a acontecer. E não tenho nenhum dado que me leve a achar que se passa o oposto. Portanto, o Sr. Deputado não pode invocar a Autoridade da Concorrência e depois não se congratular com a sua existência e com... Portanto, não percebo muito sinceramente a sua intervenção, Sr. Deputado. Eu não disse que os preços das telecomunicações são altos em Portugal. O que eu disse é, ao contrário do que tem sido afirmado, não tem havido nos anos recentes nenhuma prática desviante da norma europeia, ao contrário do que tem sido afirmado. E, Sr. Deputado, o Sr. Deputado acha que tudo se reduz à propriedade dos meios de produção. E, portanto, trata de coisas como cabelagens e desenhos de mercado como coisas menores. Ó, Sr. Deputado, a única coisa que eu lhe posso dizer a isso é o que revela miopia na análise da realidade, desconhecimento histórico e até, deixe-me que lhe diga, uma visão um bocadinho anacrónica da corrente política na qual o senhor se insere, é o Sr. Deputado. Porque é de facto fácil. É assim, quando a corrente política na qual o Sr. Deputado se filia apareceu, era de facto uma análise sofisticada. Espera-se um bocadinho mais. Dos seus herdeiros contemporâneos, que até por respeito com a tradição política da qual o senhor deputado provém e na qual acredita, inovem um bocadinho na análise e tenham a capacidade de olhar para a realidade e ver a realidade, e não de olhar para a realidade e a única coisa a ver é a única realidade que vem, que é essa dicotomia simplista, em que todos os problemas, os senhores deputados não conseguem, de facto, tratar dos problemas na sua complexidade e multiplicidade. Tem este feito extraordinário que tudo se reduz à mesma coisa. O senhor deputado e infelizmente insiste nesse tipo de análise, aquela pessoa para quem tem um martelo, todos os problemas são um prego e não sai dessa. E, Sr. Deputado, acho que se ganha muitas vezes até uma maior capacidade de intervenção na realidade se tivermos uma análise um bocadinho menos dogmática e mais aberta, sem com isso perder a palavra análise e continuar a analisar a realidade. O Sr. Deputado do Chega penso que não me fez nenhuma pergunta o Sr. Deputado da tarifa social. Não, a tarifa social, Sr. Deputado, a única coisa que eu posso dizer é dizer duas coisas. Ainda não olhei para a tarifa social. E dois, obviamente, que terei de olhar para a tarifa social. Portanto, não tenho muito mais a dizer que não isso. Portanto, para ser inteiramente honesto, digo-lhe estas duas coisas, que são as duas verdadeiras. Muito obrigado, Sr. Ministro. Terceira ronda, se houver inscrições.
Sr. Deputado Bruno Dias. Temos apenas uma intervenção. Sr. Deputado Bruno Dias, tem 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A prioridade da resposta do Sr. Ministro a responder ao PCP foi dar a sua opinião sobre estes deputados e sobre este partido, em vez de responder às pessoas sobre os aumentos dos preços das telecomunicações. E eu acho que isso diz muito sobre a atitude deste Governo e deste Ministro. Mas é lamentável que assim seja. Por isso, aquilo que nós aqui deixamos é este reparo e esta sugestão. É que da próxima vez que o Sr. cá vier, trate esta casa com o respeito que merece, trate os portugueses com o respeito que merecem, fale dos aumentos dos preços e das medidas que o Sr. não tomou e que deve tomar. Não responda com essa displicência, a caracterizar e a descartar e a mostrar esse desprezo perante quem levanta aqui os problemas das pessoas. Quando nós perguntamos se para o ano que vem não podemos ter outra vez aumentos deste tipo nas faturas das telecomunicações e nos preços dos correios, e o senhor ignora completamente essa pergunta, o senhor faz mal. Ainda agora poderá responder se quiser. Quando nós falamos da questão da regulação de preços e desta selvageria em que os grupos económicos fazem o que querem na prática e nos tarifários que impõem aos consumidores, e levantamos essa questão, o senhor põe-se a falar sobre o caráter antiquado ou anacrónico ou futurista ou passadista das políticas dos outros. Sr. Ministro, fale mais das pessoas e pense mais na vida das pessoas, que é o que está a faltar a este Governo. O que está a faltar a este Governo é responder e dar respostas concretas, não só com palavras, mas com atos, aos problemas concretos que as pessoas estão a viver. Quando nós ouvimos o Ministro responsável pelo setor a dizer que esta estratégia da gestão do CTT agora sim está em linha com aquilo que o PS defendia e defende para os Correios, então aqui está, os indicadores de qualidade de serviço postal universal não acertam nenhuma. Falham todos os parâmetros de qualidade do serviço postal. É esta a gestão e a estratégia que o PS concorda. Isso já eu sabia. O que é novidade é termos um Ministro do setor a vir cá afirmar isto com todas as letras. Olha, Sr. Ministro, até à próxima. Obrigadinho. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Ministro, tem agora para responder Tenho uma notícia, uma última intervenção. ainda vai ter que me ouvir ao Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado acha que vociferar contra todos os aumentos de preços e problemas que afetam a vida das pessoas é resolver o problema da vida das pessoas. Tenho uma unidade para si, não é? Não é? E, portanto, vem aqui, arrogado a sua superioridade moral, a achar que quem se preocupa com a vida das pessoas é o PCP e o Sr. Deputado Bruno Dias. Tem outra novidade para si. Não é, Sr. Deputado. E da mesma maneira que o Sr. Deputado exige respeito, eu exijo respeito também, Sr. Deputado. Que é o Sr. Deputado não tenha a superioridade moral de achar que é o único que tem o exclusivo e o monopólio da preocupação pelas pessoas. Não é pelo facto de dizer sobe 7% as telecomunicações, sobe X% a energia. Não é por identificar problemas que o Sr. Deputado está a resolver um único problema das populações. E já agora, deixe que me diga que não é com as propostas do PCP, é porque as propostas do PCP são simples. Acabe-se com os grupos económicos e fixe os preços todos e não há problema para as pessoas. Portanto, em primeiro lugar, não é por vociferar contra a realidade que demonstra preocupação com as pessoas. E pode ter a certeza que nenhuma das suas propostas resolvia o problema das pessoas, Sr. Deputado. Este Governo, repare, eu sou membro de um Governo. E este Governo tem políticas para as pessoas. O PCP pode não gostar, pode achar insuficiente. Olha, quero que eu lhe diga como é que se resolve o problema das telecomunicações. Não é que o discurso do PCP é criando medidas de aumento de rendimento para as famílias. O PCP acha que devia ser mais. Tudo bem. Mas, ó, Sr. Deputado, não se resolve o problema de pagar mais ou menos eletricidade, tabelando o preço da eletricidade, não se resolve o problema dos alimentos estarem mais ou menos caros. É que para o PCP era tabelar tudo. E como e todos os partidos que não seguem a doutrina do PCP são maus, feios e não se preocupam com as pessoas. Portanto, Sr. Deputado, da mesma maneira que o Sr. Deputado reage indignado por eu faltar ao respeito a isto ou aquilo nas suas palavras, eu reajo igualmente indignado por o Sr. Deputado insistir na superioridade moral que tem o monopólio da preocupação das pessoas. Eu vou-lhe dar uma novidade, Sr. Deputado. Não tem. Pronto. Não tem. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Bem, foi então um final de indignação que concluímos esta nossa audição. Na próxima audição cá estaremos novamente. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua presença cá nesta Comissão. Srs. Deputados, até amanhã de manhã às 9h30 da manhã temos reunião da Comissão, com uma audição a seguir. Amanhã de manhã às 9h30 da manhã uma reunião da Comissão. Sr. Ministro, boa tarde então e um bom trabalho e a todos até amanhã.